Bora lá, traders, para uma aula onde eu vou te ensinar tudo sobre preços importantes de negociação, como que eles funcionam, como que a gente vai traçar e principalmente como que a gente vai negociar dentro deles. Aqui nesse vídeo eu vou te ensinar o que que eles são, caso você seja leigo do zero, não saiba nada sobre isso, como que a gente vai identificar e principalmente como que o preço ele se comporta dentro dessas zonas de suporte e resistência e como que a gente vai estar negociando de forma assertiva, independente do método operacional que você escolha operar, saber negociar suporte e resistência, preços importantes de negociação de maneira correta no Forex é extremamente importante. A gente está aqui ó, no gráfico do XAUSD, no gráfico do ouro, e a primeira coisa que eu quero explicar, principalmente para aqueles que são iniciantes do zero, é o que é o suporte e resistência, né? Antigamente se ensinava que suporte e resistência era como o chão e o teto de uma casa. Então tu imagina aí, ó, que a gente tem uma casa de dois andares, tá? E você tá no primeiro andar dessa casa. Você tá aqui, ó, no primeiro andar dessa casa e você tem uma bolinha de tênis. E você joga essa bolinha no chão, essa bolinha ela bate no chão e bate no teto, bate no chão e bate no teto, bate no chão e bate no teto, até que em determinado momento essa bolinha ela quebra o teto ou ela quebra o chão, ela vai para um novo nível, para um novo teto e para um novo chão. Essa era a forma mais simples que as pessoas explicavam quando eu comecei no trade há 6, 7 anos atrás. Era dessa forma que as pessoas explicavam suporte e resistência, de forma didática e fácil de entender, né? Então, basicamente, suporte é o chão, é aquilo que está embaixo, e quando o preço ele bate no suporte, ele tende a começar a subir, e a resistência é aquilo que está acima. E quando o preço ele bate na resistência, ele tende a começar a descer. Porém, entretanto, todavia, vão chegar momentos no gráfico em que isso aqui vai acontecer, ó, aonde a gente vai ter o famoso rompimento. Percebe que nessa vez aqui ele bateu e ele não voltou a cair. Muito pelo contrário, ele subiu, que é o que a gente chama de rompimento, certo? E a gente vai entender como identificar esse chão e esse teto dentro do gráfico, o que de fato eles são, porque não é um chão e não é um teto, e como que o preço se comporta, como que se o preço está prestes a romper ou não. E como que a gente vai agir quando ele estiver próximo desse rompimento, beleza? De forma prática, o que que a gente precisa para identificar no gráfico um topo e um fundo? Sempre esse movimento aqui, ó. Quando o mercado ele sobe e começa a cair e ele não consegue mais continuar subindo. Então, basicamente, isso aqui, ó, é um topo que foi formado. Um fundo é a mesma coisa. O mercado ele vem e faz isso aqui, ó. Aqui eu tenho um fundo. Então, pronto. Seguindo essa lógica, eu teria uma oportunidade de negociação de compra aqui, quando o mercado volta, ou uma oportunidade de venda aqui. Só que nem tudo é tão simples, né? Porque, como a gente já falou anteriormente, vai chegar o momento do rompimento e existem métodos, existem maneiras da gente entender se vai romper ou não, e se romper, o que que a gente faz? Qual que é a forma que a gente pode estar negociando? Beleza? Então, vamos lá. Na prática, aonde que eu traçaria níveis, né, de suporte e resistência dentro desse gráfico aqui? Primeira coisa, tá, que eu sempre levo em consideração, aonde que está o mercado atual? O mercado atual está aqui. Então, muitas vezes, não vale a pena eu traçar lá em regiões que estão longe pra caramba, que vão levar dias para chegar, que talvez eu nem opere essas regiões. A não ser que você faça um mapeamento semanal. Isso eu gosto bastante de fazer. Mas eu vou deixar o mapeamento semanal para um próximo tema, para um próximo vídeo, tá bom? Vamos focar aqui de fato em operar suporte e resistência na prática. Nesse gráfico aqui, o que que eu iniciaria traçando de suporte e resistência? Sempre aposte naquilo que está óbvio, gente. Não tenta procurar chifre em cabeça de cavalo, né? Não tenta inventar coisas mirabolantes, coisas que não existam. Apostem no que está óbvio. Então eu vim aqui, ó, em horizontal line, linhas horizontais, e vou pegar o que eu tenho de relevante no momento atual e no passado do gráfico, tá? Próximo ao momento presente do gráfico, eu tenho o quê? Eu tenho esse fundo aqui, ó. Tá vendo? Que o mercado ele desenhou aqui um fundo, ó. Ele rompeu essa região que eu tinha importante no passado do gráfico, que respeitou algumas vezes. E aí aqui eu já consigo ver que essa região realmente ela é uma região forte, tá? Ó, por conta desses dois toques. Quando rompe essa região, ela volta e respeita ela corretamente. Então a região importante mais próxima que eu tenho do preço é essa aqui. Então, ele poderia voltar nessa região, me dando uma nova oportunidade de compra,
Ou ele poderia voltar nessa região e formar um padrão aí de reversão, um topo duplo, e no rompimento aqui eu pegar uma operação. A gente vai ter aulas aqui também sobre padrões, sobre figuras, tá? Fiquem tranquilos. Mas eu sempre vou olhar para o preço atual e ver o que que tem de região importante próximo a ele. Primeira região importante que eu consigo identificar é essa aqui, tá? Vou vir aqui, vou deixar numa cor que fique mais aparente aí no meu gráfico. Se o mercado ele rompe essa região, qual que é o fundo mais importante? Esse aqui, ó. E aí vem um grande ensinamento sobre o traçamento de suporte e resistência, tá? Tem muita gente que gosta de traçar lá embaixo, ó, lá no extremo. Só que quantas vezes chegou aqui? Uma só. Então eu venho e puxo para cá, ó, aonde houve mais toques. Nesse caso eu tenho toque aqui, eu tenho aqui que foi uma tentativa de rompimento. O mercado ele caiu, não conseguiu se manter lá embaixo e voltou, então eu tenho aqui um falso rompimento e todas essas outras vezes que o mercado tocou ele respeitou. Então isso me mostra que essa região, que essa faixa de preço é um preço importante de negociação, tá bom? Então eu sempre gosto de traçar dessa forma, aonde houve maior quantidade de toque e respeito, e não simplesmente a região mais extrema. Porque, por exemplo, se eu botasse aqui embaixo, quantas vezes chegou aqui? Uma só. Talvez eu nem volte a ter oportunidades de entrada, de operação dentro dessa região, entende? Por isso que eu gosto de trabalhar dessa forma. Olhando para o passado, para o movimento que o mercado ele quer fazer aqui, ó, o que que eu tenho? Cara, o mercado ele está brigando em cima dessa região aqui, ó, que foi um fundo no passado e um fundo que respeitou muito bem antes do rompimento. Então essa região pode acabar impedindo o mercado de continuar subindo. Então eu vou vir aqui e vou traçar essa região aqui, ó. E percebe que o mercado ele já está brigando bastante nela, beleza? Deixa eu pegar aqui essa região. Deixa eu botar mais um traçamento aqui em cima. E aí a gente encerra aí o nosso traçamento de suporte e resistência dentro desse gráfico. Aqui, galera, eu estou no gráfico de H1, tá? Então vão ser regiões bem distantes quando a gente jogar para M5, quando a gente jogar para M5, para M15, que normalmente é os tempos gráficos que a gente vai operar day trade é, no Forex, tá? Óbvio, dá para fazer trades maiores, trades mais longos, como swing trade, por exemplo, mas acaba que demora bastante, né? Então eu vim aqui, ó, vou deixar essa região aqui e uma mais aqui embaixo. Tentou romper e voltou. Vou manter basicamente essas regiões aqui em H1. Em Forex, eu acho válido, tá? Acho muito válido a questão de tu traçar em tempos gráficos maiores e descer para os menores. Então eu sempre começo o meu mapeamento quando eu estou fazendo no mesmo dia em H1 e desço ali para M15, M5, que é o tempo gráfico que eu vou acabar operando. E aqui muitas vezes a gente pode traçar mais níveis de suporte e resistência. Eu tenho operacionais longos, com base em suporte e resistência, e operacionais curtos. Por exemplo, um operacional curto que eu teria aqui seria esse pequeno acúmulo aqui, ó. E a partir do momento que o mercado rompesse esse acúmulo, eu poderia fazer uma projeção disso aqui, com base em suporte e resistência, e ter vários alvos aqui para o mercado atingir, fazendo uma ótima gestão, carregando esse trade, tá? Tudo dentro de suporte e resistência. Então, quando a gente entende o traçamento de maneira correta de suporte e resistência, e a gente consegue trazer isso para o trade na prática, a gente consegue ter ótimos resultados, tá? Ah, mas tem a análise institucional, tem SMC, tem análise fundamentalista, tudo isso funciona muito bem. Só que o básico também, quando bem feito, quando bem aplicado, quando bem estudado, funciona bem pra caramba. Então, essa vai ser uma aula bem genérica, tá? Buscando abranger o máximo possível sobre o comportamento do preço, quando o assunto é suporte e resistência. Mas eu também vou fazer uma aula ensinando pequenas estratégias para negociar suporte e resistência. Mas só com isso que eu estou falando aqui, você já consegue ter um norte muito bacana. E aí agora eu quero falar para vocês sobre o comportamento do preço, tá? Vou deixar essa parte da tela preta aqui para a gente ilustrar. Eu vou fazer aqui dois exemplos. Um exemplo pensando no gráfico da Coca-Cola, certo? Um exemplo que é uma alusão, é uma brincadeira, um exemplo mesmo, não é um gráfico real, mas que esse gráfico que a gente vai ilustrar aqui vai fazer você ter um entendimento de como que o gráfico real ele se comporta, como que ele busca muitas vezes fazer um rompimento, como que além daquilo que é visual, como que eu consigo saber se o preço realmente é forte ou não, tá bom? Então vamos lá. Eu lembro que lá por volta de 2010, 2012, quando eu jogava bola na rua com os meus amigos de infância,
A gente juntava as moedinhas de cada um e comprava Coca-Cola para tomar juntos. E eu lembro que naquela época a gente chegou a pegar a Coca-Cola a R$ 2, tá? Então vamos dizer que essa primeira linha aqui, ó, seria o preço da Coca-Cola R$ 2. Finge que isso aqui é um gráfico. E aí, certo dia, a gente foi lá no mercado comprar a Coca-Cola, que sempre era R$ 2, e ela tava a R$ 3. Então o que que aconteceu? De 2 para 3 aumentou 50% do valor do produto. Ou seja, o produto ele ficou caro. Ele ficou caro para comprar. Então, ninguém nunca vai comprar caro. Por quê? Qual que é a lógica da oferta e demanda? A gente comprar barato e vender caro. Então, se aqui tá caro, a nossa lógica no trade, né, seria que a gente vendesse. É isso que vai acontecer com esse preço. A nossa lógica, sendo crianças lá no mundo real, é que a gente não conseguiria comprar a R$ 3, porque a gente só tinha dois. Então, o que que gera isso aqui nas pessoas? Caramba, R$ 3 é muito caro. Não vale a pena comprar Coca R$ 3. Aí a Coca fala, não, tudo bem, realmente, R$ 3 é caro. Então eu vou botar a Coca 2,50. A gente falava, 2,50, beleza, 2,50 aceitável. Juntava mais uma moedinha e conseguia comprar. Ficava uma semana 2,50, depois de novo a 3. Não, 3 é muito caro. Tá, então 2,50 de novo. 2,50 tá bom. Aí 3 de novo. 2,75, 3, 2,80, 3, 2,90, 3. Percebe o que que o preço está acontecendo aqui? O preço ele está afunilando contra essa resistência. Então a gente tem um movimento do preço que ele sobe muito mais do que ele desce. Então ele sobe muito e cai pouco. Sobe muito e cai menos do que ele subiu. Sobe e cai menos do que ele subiu. Fazendo aqui um afunilamento. E o que que esse afunilamento ele nos mostra sobre análise, né? Qual que é a probabilidade disso aqui acontecer? A gente precisa guardar um movimento antes, né? Se o preço ele quebra aqui essa estrutura, pô, fica bacana a gente acreditar que ele vai buscar aqui embaixo, se ele quebra essa estrutura. Mas se ele está demonstrando esse padrão de rompimento e ele consegue fazer isso aqui, ó, cara, concluiu o rompimento. Muito provavelmente o mercado ele vai continuar subindo. Por quê? Porque ele me mostrou aqui um padrão de que ele quer encarecer mais esse produto. Aí vai lá e busca Coca-Cola a R$ 4. E a gente fala, não, o 4 é um absurdo, o 4 é muito caro. Aí a Coca-Cola faz, sabe o quê? Ah, não, realmente, 4 é muito caro. Então eu vou botar o preço da Coca a R$ 3. Quando, depois de buscar 4, quando ela volta a R$ 3, a gente fala, tá. R$ 3 é aceitável. Por quê? Porque aqui no passado, enquanto ela estava nesse vai e vem, batendo no R$ 3, ela estava nos acostumando a pagar R$ 3. Quando busca um novo caro, quando vai para 4, a gente fica abismado. E quando volta para 3 novamente, aquilo que antes era caro, agora se torna barato. E aqui a gente tem o famoso movimento do pullback, né? No caso seria um throwback, de alta e pullback de baixa, que seria o quê? Eu vou fazer um vídeo aqui só explicando como negociar com base no pullback, tá? O mercado ele rompe uma região forte e volta no reteste. Aqui, dependendo do contexto, é uma ótima oportunidade de compra para a gente surfar esse movimento aqui, ó. Surfar o movimento de tendência. Então eu consigo enxergar a tendência, consigo enxergar o movimento do preço, mesmo negociando linha de suporte e resistência. O meu foco aqui não era falar de linha de tendência. Linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa. O foco aqui era falar de suporte e resistência. Mas a forma que o mercado trabalha nesses níveis de preço, de suporte e resistência, me faz entender melhor a tendência aonde que o mercado pode buscar. Percebe o quanto isso é interessante? E aí, novamente, esse padrão ele vai se repetindo aqui, ó. 4 é caro, 3 é barato. 4 é caro, então 3,50. 4, 3,50, 4. E aí, repete esse padrão infinitamente dentro de uma tendência de alta, enfim. Então, esse foi um exemplo da Coca-Cola para a gente entender esse movimento do pullback, para a gente entender alguns sinais que a gente pode perceber no gráfico que ele está querendo romper uma região. E quando ele rompe uma região, por mais que o básico do suporte e resistência é a gente vender na resistência e a gente comprar no suporte. Esse é o básico do suporte e resistência. Só que além do básico, a gente também pode operar a favor desses rompimentos seguindo a tendência.
Existe uma frase clichê que todo trader fala, que é nunca opere contra a tendência. E quando a gente entende como que suporte e resistência funciona e interpreta essa frase de nunca opere contra a tendência junto com uma boa prática de suporte e resistência, a gente começa a operar a favor de rompimento e não somente comprar no suporte e vender na resistência. E aí muitas vezes a gente consegue a tendência e fazer muita grana. Agora eu quero que vocês imaginem que esse gráfico que eu ilustrei aqui não é mais o gráfico da Coca-Cola, mas sim o gráfico do dólar, tá? Não é do euro-dólar, beleza? Não é do euro-USD, tá? Eu quero que você imagine que esse gráfico aqui, ele é um gráfico individual somente do dólar, perfeito? O que que a gente consegue entender disso aqui? Eu lembro que quando eu tinha os meus 15, 16 anos, eu lembro de ouvir no jornal o dólar bateu, o William Bonner falando, o dólar bateu a máxima histórica, que era R$ 4. E todo mundo ficava no jornal, né? Caramba, R$ 4 é muito caro, pipipi, popopó. Hoje, se a gente abrir aqui o dólar hoje, o dólar vai estar na casa de 5,40, 5,50. Tendo em vista que hoje a gente já se acostumou a pagar 5 barra 5,50 no dólar, tá? Tu acha que se o mercado cair até 4, que esse vai ser um preço bom para comprar? Sim ou não? Se ele volta aqui no 4, ó, que no passado foi uma região muito importante, é um preço bom para comprar? Sim ou não? É nítido que essa é uma ótima região para comprar, porque no passado foi um marco histórico. E qual que é o ponto que eu quero chegar aqui? Que quando a gente olha para o passado do gráfico, a gente consegue entender um pouco se essas regiões realmente são regiões fortes ou não, tá? E aí nesse gráfico a gente chega nessa conclusão, ó. O mercado tocou, caiu. Chegou próximo, caiu. Chegou próximo, brigou e conseguiu romper. Cara, quando ele volta aqui no pullback, uma ótima oportunidade aqui de eu pegar uma compra, sempre aguardando confirmação, tá, gente? Quando a gente vai operar suporte e resistência, sempre aguardar confirmação. Qual seria a confirmação aqui? O mercado ele rompe. Ele volta e ele tenta romper essa região. Eu vou dar um zoom aqui para que vocês enxerguem isso que eu tô falando, ó. Percebe que ele tenta aqui, ó, ele tenta romper para baixo de novo, com esse candle vermelho. Só que ele não consegue. Vem um candle verde, o candle verde engolfa, né? Termina maior que o candle vermelho. E esse candle verde, ele é a confirmação de que não deu certo essa tentativa de voltar para essa região, de que ele vai continuar subindo. Então esse candle ele é uma confirmação. Eu posso entrar aqui para uma compra acreditando no movimento de alta, confluenciando os dois tempos gráficos. O tempo gráfico de 15 minutos, que é o que eu estou vendo agora, confluenciando, juntando também com a análise que eu fiz em H1, que foi onde a gente fez esse traçamento. E aí a gente começa a ser muito assertivo naquilo que a gente está fazendo, tá bom? E aquilo que eu falei sobre surfar a tendência, sabendo operar suporte e resistência, é isso aqui, ó. Tínhamos aqui um suportezinho no passado, ele foi rompido. Formou aqui uma lateralização. Quando rompe, olha só, cada vez que rompe uma região dessa, eu posso surfar esse movimento. Ó, tá formando fundo. Quando rompe o fundo, eu posso surfar esse movimento. Somente analisando suporte e resistência. Eu acabo olhando aqui para a tendência, mas o foco principal está sendo suporte e resistência. Então, quando a gente entende, quando a gente opera corretamente, cara, é impossível não ter resultado. E outra coisa que eu quero frisar aqui, eu vou até dar um na tela agora, ó. Eita, não adiantou muito dar o zoom, né? Mas olhem isso aqui, ó. Eu vou botar no EURUSD para ficar bem fácil de entender o que eu quero mostrar agora. Por que que eu não chamo só de suporte e resistência, tá? Eu chamo de preço importante de negociação. Porque quando a gente fala de suporte e resistência, a gente não está falando de um chão que bate, de um teto, mas sim de preço, né? Então toda vez que o mercado ele chega numa região e ele trava nela, deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Vamos dizer que ele travou aqui, tá? Toda vez que ele trava, significa aqui no canto direito, ó, que ele está numa região que ele não consegue romper, ou seja, um preço importante de negociação, certo? E essa foi nossa aula sobre suporte e resistência, preço importante de negociação, comportamento do preço.
Curte essa aula se você gostou, deixa um comentário aqui para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, que esse conteúdo te ajuda e eu te vejo na nossa próxima aula aqui no canal.